Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e você está no Aventuras Além do Corpo. Hoje vamos falar sobre uma minissérie bastante interessante que me foi recomendada por vocês mesmo aqui no canal e que eu assisti e gostei muito. Chama-se Por Trás de Teus Olhos. Depois da vinheta, vamos conversar e fazer uma breve análise sobre esta minissérie. Antes de começar, pessoal, deixa eu fazer uma breve propagandinha do meu livro que está à venda pelo Clube dos Autores. Este livro eu escrevi com muito carinho. Ele é um livro que traz toda a base para a questão da viagem astral e acredito que será muito interessante para vocês. Traz um breve histórico da viagem astral e a viagem astral durante toda a nossa história humana, né, a história da humanidade. Falo também ali sobre relatos pessoais, vários relatos bastante interessantes e também trago técnicas para vocês desenvolverem a questão da projeção astral. É um livro bastante interessante, feito com muito carinho, que eu espero que vocês gostem. Bom, mas vamos lá então ao vídeo de hoje. Pessoal, deixando já um alerta para vocês. Spoiler, pessoal. Eu vou fazer uma análise e vou ter que entrar em vários assuntos aí do filme, então eu peço para vocês que fiquem alertas porque vai ter spoilers. Então, se você não viu ainda o seriado, eu sugiro que vá lá, assista e depois venha aqui. Se você não se importa com isso, tudo bem, assista o vídeo aí, você não vai deixar de apreciar esse seriado. Vou tentar tomar o máximo cuidado para não dizer muito o que acontece para que vocês aproveitem o seriado. Vamos lá então. Na verdade não é um seriado, é uma minissérie, são só 6 capítulos, é curtinho, dá para sentar e assistir numa vez só, fazer aí uma maratona, assistir de uma vez só, que vale muito a pena. Bom, pessoal, trata-se então da minissérie Por Trás de Teus Olhos. É uma minissérie que tem o formato de um suspense psicológico, que tem como pano de fundo a questão da viagem astral. Vale a pena já dizer de começo que não é um documentário sobre viagem astral, não tem a preocupação de ser fidedigno com o que realmente acontece durante uma viagem astral. A gente observa que vão ter várias concepções errôneas sobre essa questão e que a gente sabe que não acontece dessa forma. Contudo, como uma trama, ele é muito bem feito, ele é muito bem tecido, tem bases num livro e é bastante fiel ao livro, tá? Mas, claro, a questão da viagem astral, ela não tem aquela preocupação de explicar realmente o fenômeno e querer ser fiel ao fenômeno. O fenômeno acontece como um pano de fundo para o desenrolar da história. Bom, a história então refere-se a um psiquiatra chamado David, a sua esposa Adele e dois personagens que entram na história, né? Logo no começo a gente já vê a personagem Louise, que vai fazer aí o par amoroso com David, e o personagem Rob, que entra mais para diante um pouquinho no seriado. Então o seriado começa com a vinda de David para a cidade e entrando em contato, conhecendo a Louise. Eles se conheceram num bar e tiveram ali um afeto já logo de começo, embora não tendo uma continuidade do relacionamento, eles acabaram se beijando. Num outro dia, Louise descobre que David é seu chefe na clínica onde ela trabalha. Ela é secretária na clínica psiquiátrica e David é um novo médico que vai estar assumindo lá. Então,
ela chega no consultório e vê David juntamente com sua esposa Adele, né, conhecendo o escritório lá, o consultório, e aí ela se esconde e etc, né, para ele não ver ela. Bom, o que acontece é que, né, posteriormente ele conhece a Louise, né, e ele fica surpreso de ter encontrado ela ali, acaba gerando uma amizade entre eles e um relacionamento que vai se estender ao longo da minissérie. Ah, Nesse meio tempo aí, Adele, que é a esposa de David, acaba topando, digamos, sem querer, acaba topando com Louise na rua e ficam amigas. Ela, na verdade, força a barra para ficar amiga de Louise. Então elas se tornam grandes amigas. Louise não conta que criou laços de amizade com Adele, e ela então, ao mesmo tempo que é amiga de Adele, ela tem um relacionamento por trás, né, um relacionamento amoroso com David. Então ela entra no meio desta família que é um tanto quanto complicada. David trata bastante mal a sua esposa e a gente não sabe bem os motivos e vai se desenrolando. Então o seriado ele conta um pouco do passado e o que está acontecendo agora, no momento presente. Quando ele volta ao passado, ele conta a história de Adele, que foi uma moça que foi salva por David quando aconteceu um incêndio na sua casa. Os pais dela vieram a falecer e ela foi salva pelo David, acabando aí a casar posteriormente com o David. E eles têm esse relacionamento. Por causa desse acidente que aconteceu na casa dela, ela acaba tendo que ir para uma casa de repouso, um manicômio, porque ela não conseguia dormir. Ela entrou num período de insônia muito grande. Então, lá nessa casa, Adele conhece uma outra pessoa que entra na história aí, que é o Rob, que também, assim como a Adele, tem uma capacidade que une os dois ali, que é a capacidade de ter sonhos lúcidos, de ter também sonambulismo. Adele e Rob ficam grandes amigos. Rob é uma pessoa bastante complicada, fica nítido logo no começo que é uma pessoa bastante complicada. Ele está ali naquele local por causa do vício de drogas, então ele está se tratando de vício de drogas, ele é viciado em heroína. Então a gente vê que são duas realidades bem diferentes. Adele, uma moça rica que está ali por causa de um problema de insônia, e Rob, uma pessoa que está ali devido a um vício com drogas, vindo de uma realidade de uma família desestruturada, etc. Bom, eles ficam muito amigos e depois que Adele sai do manicômio, ela convida Rob para conhecer a sua casa. E Rob, depois de uma discussão lá com as pessoas da sua casa, etc., vocês vão ver isso no seriado, ele acaba indo lá para a casa de Adele e leva junto com ele, inclusive, drogas. Rob é apresentado para David, tem uma amizade com o David, e a gente vê que Rob, por ser homossexual, ele tem uma certa atração já logo de cara pelo David, tá? Bom, o seriado ele se desenrola, né, contando essa parte do passado, mas ao mesmo tempo contando o que está acontecendo no presente entre Louise, né, sua amizade com Adele e o seu relacionamento com o David. E Louise começa a ficar desconfiada de David, começa a achar que David maltrata sua esposa, trata mal sua esposa. David tenta até explicar para Louise, mas ela não compreende. Ela vê a Adele como uma vítima da situação. Porém, a gente vê que a Adele tem uma atitude um tanto quanto psicopata. E a gente fica sem entender muito bem quem que é a pessoa ruim da situação. É bastante interessante toda essa teia que começa a ser urdida em volta disso. Adele acaba descobrindo que Louise também tem sonhos muito nítidos e também tem sonambulismo. E então ela ensina as técnicas que ela ensinou já para Rob lá na casa de repouso que eles estavam,
para ele aprender a controlar os seus sonhos. Da mesma forma, ela ensina para Louise aprender a controlar os seus sonhos. É interessante que a técnica, essas técnicas que a gente conhece, que a gente fala sempre, como a observação de letras, por exemplo, quando a gente está num sonho lúcido, a gente lê alguma coisa e depois vira o rosto e volta a ler aquela mesma frase, e é comum que as letras se embaralhem, mudem, tá? E a gente se dá conta que está num sonho. Mesma coisa é as mãos. Você olha para as suas mãos, né? Conta seus dedos, tem 10 dedos, e quando você está no sonho, você vai repetir a ação de contar os dedos e você verá que existe dedos a mais. E aí você acorda durante o sonho e passa a ter um sonho lúcido, a controlar o sonho. E ela ensina isso para Louise, né? E Louise começa então a controlar os seus sonhos. E aí ela aprende, ela tem uma porta que ela passa, e aí ela passa a ter o sonho que ela quer, com as coisas que ela gosta, ela passa a ter sonhos muito bons, né? Porém, com todo o desenrolar da história, e eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês, a gente vê que Adele tem a capacidade de transformar o sonho lúcido em uma viagem astral, e então ela consegue sair do seu corpo e observar a realidade no aqui. E é assim que Adele está espionando Louise, coisa que a gente não imaginava no começo. E então Adele estava sabendo a todo momento do relacionamento de Louise com o seu marido. E ela estava tecendo toda aí uma maracutaia para prejudicar e estar sempre observando e prejudicar Louise, porque ela já sabia que Louise estava tendo um caso com seu marido, através da viagem astral. Contudo, Louise também aprende a transformar o sonho lúcido em uma viagem astral. Eu acho muito legal essa parte, porque ela aprende a fazer isso atravessando uma porta. Quando ela atravessa uma porta que aparece no sonho dela, ela passa para uma viagem astral e ela começa a ver o seu corpo, etc. No começo, quando ela começa a ver o seu corpo, etc., ela não entende o que está acontecendo. E depois ela começa, então, a compreender que aquilo ali é real e não mais um sonho. E é aí que ela descobre que a Adele estava o tempo todo espionando ela. Então se passa aí essa confusão, ela fica muito assustada, ela vai pesquisar sobre a Adele e descobre coisas muito estranhas sobre a Adele. Neste momento do seriado a gente tem a Adele ali como uma pessoa completamente psicopata, com a capacidade de fazer viagem astral e que fica sempre cuidando do seu marido, observando as coisas que estão acontecendo e tecendo aí algumas histórias bastante complicadas. Bom, chega ao final do seriado, né? Existe ali uma parte neste seriado, no final do seriado, que eu não quero contar para vocês o final aqui, que pode ser que alguém não tenha visto, né? Apesar de eu estar avisado já que tem spoilers. Mas a gente vê uma situação que não acontece na vida real. Primeiro, tá, pessoal? A gente, quando faz viagem astral, a gente muitas vezes, é possível que a gente consiga ir ver pessoas e observar o que elas estão fazendo, é possível, tá? Mas é comum também que a gente não consiga adentrar na privacidade das pessoas, tá? A gente não consegue ver as privacidades como mostra o seriado. Ali, claro, né, é a maneira que se tem de realizar a história, né? Então eles mostram ela observando tudo, mas nem sempre isso acontece. Aliás, na grande maioria das vezes a gente não consegue entrar e ver a privacidade das pessoas, não tem essa possibilidade. Eu já tentei, por exemplo, entrar no quarto da minha mãe, né, e eu bati na porta e não consegui passar. Uma vez tentei entrar no quarto do meu irmão, mesma coisa, bati na porta e não consegui passar, né? Existem umas determinadas limitações que eu não sei dizer se essas limitações são morais nossas ou se realmente existe uma proteção. Bom, continuando, tem outra partezinha que ocorre ali, que mostra mais no final do seriado, que existe uma troca de corpos, ou seja, uma pessoa sai do corpo
ao mesmo tempo que a outra, as duas saem do corpo e elas trocam de corpos, tá? Isso é uma coisa que não acontece, não tem como acontecer. Cada corpo físico tem uma energia própria com o seu duplo etérico que não abandona o corpo nunca, tá? Então, a gente não tem a possibilidade de entrar no corpo de outra pessoa. A gente pode até se aproximar da aura da pessoa, mas entrar dentro do corpo da pessoa e tomar o corpo para si, isso não existe, isso não acontece. E o filme mostra isso mais pro final, essa possibilidade. Então essa possibilidade ela é descartada. Contudo, ela tem essa função para explicar o que acontece com a Del, né? Por que ela está tendo as atitudes que ela está tendo. Não vou contar, obviamente, o final para vocês, mas eu achei muito interessante esse final, muito bem elaborado, tá? O seriado, pessoal, é bem legal, é um suspense psicológico. A gente tem que entender que o objetivo dele não é falar da realidade da projeção astral, mas é interessante para nós porque trata desse assunto que nós gostamos. A gente tem que saber que é ficcional, obviamente, é uma ficção e não acontece daquela forma, mas para uma diversão é muito legal, e não só para uma diversão. Aquela parte onde ela explica a questão para despertar no sonho é bem assim mesmo. A gente utiliza aquela técnica que dá certo. Então também tem essa instrução bastante interessante ali no filme que funciona realmente. Pessoal, essa é a minha breve análise sobre essa minissérie Por Trás dos Teus Olhos, do Netflix, que vale a pena assistir, pessoal. Eu achei muito legal, tirando, obviamente, essa questão toda aí que a gente sabe que não é assim, que não acontece dessa forma, mas é um seriado que traz a questão à baila, que traz aí questões que servem para nós discutirmos e conversarmos. Eu achei legal, vale a pena assistir, recomendo para vocês. Pessoal, agradeço vocês estarem me ouvindo até este momento. Grande abraço a todos, paz profunda e fiquem com Deus.